Hoje vamos explorar como uma casa pode ser transformada, sabe? Com criatividade, um orçamento que não precisa ser gigante e, o mais importante, com muito coração. A gente vai entrar na casa da designer de interiores, Sofia, para descobrir um verdadeiro manual, um guia prático para uma decoração que, ao mesmo tempo, super inteligente, acessível e, claro, com a cara de quem mora lá. Olha só, é uma casa cheia de truques maravilhosos e muita mão na massa. Essa frase da Sofia, a designer, diz tudo, não é? Resume perfeitamente a filosofia que a gente vai desvendar aqui. A ideia de que um lar é construído com engenho, com criatividade e não só com um orçamento gigante. É sobre a beleza de pôr a mão na massa mesmo e o impacto incrível que isso tem no nosso bem-estar. Deixei no card acima um vídeo onde você aprende a montar uma casa chique gastando pouco. Depois dá uma olhada lá. Continuando. Então, para entender como tudo isso funciona na prática, a gente dividiu as ideias geniais da Sofia num tipo de manual, um guia passo a passo. Vamos começar com os truques mais práticos, as soluções engenhosas, e depois vamos aprofundando até chegar na filosofia de design que amarra tudo isso. O objetivo? Criar um espaço que tenha alma de verdade. Então vamos começar. A Casa dos Truques. E olha, isto aqui não é só um tour por uma casa bonita, é muito mais. É uma verdadeira exploração de um espaço onde cada cantinho tem uma história para contar. Uma história de criatividade, de esforço, de carinho. É a prova de que o maior valor das coisas não está na etiqueta de preço, mas sim no envolvimento pessoal que a gente coloca nela. Agora vamos ao primeiro segredo dessa casa, a arte da ilusão. Basicamente, como conseguir aquele visual sorriso, super sofisticado, de revista mesmo, mas gastando pouco. E para começar, vamos ver um truque absolutamente genial para janelas. É uma daquelas coisas que quando a gente vê, pensa, como não pensei nisto antes? E que muda completamente o clima de um ambiente. Olha bem para esta comparação. De um lado, uma janela comum, com um painel de vidro único. Do outro, o resultado final, que parece uma janela de casa de campo, sabe? Com vários painéis pequeninos, super charmosa. A grande questão é, como é que uma única folha de vidro se transforma nisto, parecendo algo feito sob medida, super caro? Pois é, a resposta é bem mais simples do que parece, e o segredo está todo aqui. É um truque super simples. Basicamente, a gente mede e corta umas tiras bem fininhas de alumínio. Depois cria uma grelha com elas, simulando tanto por dentro quanto por fora do vidro. O que segura tudo? Cola PU, que é um adesivo de poliuretano super forte. O mais genial disto é que é uma solução barata e que não estraga a janela original. Não precisa de trocar nada. Você só adiciona este detalhe e pronto. A janela ganha um ar completamente novo, muito mais sofisticado e com um custo mínimo. Ok, mas a arte da ilusão não para por aí. Agora vamos falar de um material que toda a gente conhece, a madeira de pinho. Aquela bem básica, baratinha. A pergunta é, como é que a gente pega essa madeira simples e dá-lhe um acabamento rico, quente, com cara de peça de design? E a resposta é café. Sim, café. A ideia é fazer um café solúvel mas bem forte mesmo. Daí é só aplicar umas 3 ou 4 demãos na madeira de pinho crua, deixar secar bem e a mágica acontece. A madeira ganha uma cor linda. Isto é a Casa dos Truques na sua essência. O ingrediente secreto para um acabamento de madeira personalizado já estava na despensa da cozinha. É a prova de que com criatividade a gente realmente não precisa de um orçamento ilimitado. Agora a gente entra no segundo grande segredo, a magia do upcycling, que no fundo é sobre dar uma nova vida a coisas antigas. É olhar para o que a gente já tem, ou para algo que encontramos por aí e enxergar um potencial escondido. É a arte de transformar o comum em algo extraordinário, e o melhor, cheio de história. O exemplo perfeito disto, este guarda-roupa. Antes era uma peça de MDF normal, com as portas completamente lisas. Depois ganhou essa textura de shiplap, que dá um ar super personalizado, de móvel planejado. E como é que isto foi feito sem precisar de um marceneiro? Com mais um truque genial.
finas tiras de MDF foram coladas diretamente nas originais. E para garantir que o espaçamento ficasse perfeito entre elas, foi usado um simples palito de fósforo como guia. É ou não é brilhante? Mas essa ideia de dar novo significado vai muito além dos móveis. É sobre criar uma decoração afetiva, uma verdadeira galeria de memórias. E aqui a gente vê isto na prática. Os primeiros sapatinhos das filhas, a primeira peça de macramê que a Sofia fez, uma roupinha de bebê amoldurada, uma frase bordada à mão, uma foto da cidade de Natal. Isto não é só decoração, é transformar a história pessoal em arte. É fazer as paredes contarem a história da família. Estar rodeado por esses objetos cria um sentimento de conforto, de pertencimento, que torna um espaço único de verdade. É exatamente o que esta frase diz. Não é apenas decoração, é ter afeto, é ter história. Isto conecta perfeitamente os objetos que estão ali, na parede, com a emoção por trás deles. A grande lição aqui é que os itens mais valiosos numa casa não são os mais caros, são aqueles que carregam um significado, uma memória, um afeto. Tudo bem, a gente já viu truques de ilusão, já viu a magia do upcycling e da decoração afetiva. Mas como é que todas essas ideias, esses projetos diferentes, se juntam para formar um todo coeso? É aí que entra o nosso terceiro segredo: as regras da harmonia. São elas que criam a unidade visual que fazem o espaço parecer intencional, sabe? Transformando um monte de ideias legais numa casa de verdade, com tudo no seu lugar. E a primeira dessas regras é a técnica da conta-gotas. O nome já dá uma pista, não é? A ideia é bem simples. A gente pega um elemento de design, pode ser uma cor, uma textura ou um material, e vai repetindo ele em pequenas doses, como se fossem gotas, pelos diferentes ambientes da casa. Isso cria uma sensação de conexão, de fluidez. É uma arte sutil essa da repetição, que faz a casa parecer que foi pensada em cada detalhe, criando um fio condutor que liga tudo de forma muito natural. E esta tabela mostra exatamente como isto funciona na prática na casa da Sofia. Olhem só, o tijolinho branco, que aparece lá na fachada, repete-se no corredor e depois na parede da sala. O shiplap, que vimos no guarda-roupa, também está em outras paredes e até no banheiro. E a madeira tingida com café aparece nas prateleiras, em móveis e em vários detalhes de acabamento, percebem? São esses três elementos, distribuídos estrategicamente, que criam uma linguagem visual consistente e dão aquela sensação de unidade para a casa toda. A próxima regra de ouro é a do equilíbrio, e o melhor exemplo é a cozinha. De um lado temos o azul dos armários, que é uma cor mais fria, que acalma. Do outro, o calor da madeira tingida com café. Essa combinação é perfeita, um equilibra o outro. Isso evita que o ambiente fique frio demais por causa do azul ou pesado demais devido à madeira. O resultado é um equilíbrio visual que é super agradável e que traz uma sensação de tranquilidade. E para fechar as regras da harmonia, vem o toque de surpresa, o vermelho inesperado. Após criar todo um ambiente harmonioso, a ideia é adicionar pequenos pontos de uma cor quente e vibrante, como o vermelho. Esses toques de cor trazem energia, criam um ponto de interesse visual e quebram um pouco a monotonia. É o detalhe que impede que o design fique previsível demais, sabe? Dá vida ao espaço. Bom, chegamos ao final do nosso manual. E no fim das contas, qual é a grande lição? A gente viu truques, técnicas, regras de harmonia, mas o ponto principal não é nada disso. É algo muito mais profundo, que vai direto na essência do que a palavra lar realmente significa. E esta frase da Sofia diz tudo. Aquele momento de voltar para casa, de ser recebido por tudo o que se gosta, isso é lar para mim. É isto. O objetivo final de tudo isto é criar um refúgio pessoal, um espaço que seja um reflexo de quem vive ali, dos gostos, das histórias, das memórias. Um lugar que, quando a gente abre a porta, parece que nos dá um abraço. Então a grande conclusão é que o verdadeiro valor de uma lar não está em seguir a última tendência da moda, mas sim na sua capacidade de contar uma história pessoal, cheia de memórias, cheia de intenção. É isto que transforma 4 paredes numa casa com alma. E fica a reflexão. No fim do dia,
Que história que uma casa pode de fato contar? Gostou? Se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Assim você me ajuda a continuar a fazer mais. Até a próxima!